O Aqui é Flamengo a gente lançou ele em 25 minutos, a gente teve a seguinte estratégia, a gente soltou o trailer nas redes sociais do Verminoso, mas a gente guardou o filme para tentar emplacar em streams. Então E assim funciona, né? Se você soltar, já era, já tá se você lançado. colocou de graça, né, você não vai conseguir colocar em outros cantos. Então a gente conseguiu emplacar ele no DAZN, que é o maior stream de esportivo do mundo, é uma espécie de Netflix do esporte, digamos. Então ele ficou 2 meses no DAZN, e aí depois ele entrou no Prime Video, sendo que o Prime Video disponibilizou ele para 2 mercados, que não o brasileiro. Colocou ele no mercado americano e também para um mercado do Reino Unido. Legal. E aí agora ele tá no Box Brasil Play, que é um stream só de filmes, documentários nacionais. Ele tá lá nesse stream que é um pouco menos conhecido. E aí o que é que teve mais de novidade do Aqui é Flamengo? A gente chegou a ser entrevistado pra Globo, pra o Esporte Espetacular. Na época eles viram o trailer, acharam muito legal a história, só que não tinham como voltar no tempo, porque a gente foi a Flamengo numa data muito importante, né? Muito única, que foi a final da Libertadores 2019. Então a gente foi acompanhar a final lá. Tava todo mundo... Que ganhou, né? E ganhou. Foi incrível, assim, foi a ocasião. A gente guardou a pauta pra ir numa época de Flamengo campeão de alguma coisa. Mas nunca imaginei que ia ser de uma Libertadores. Então assim, foi uma ocasião perfeita. Todo mundo tava ou em Lima ou no Rio de Janeiro. Tava só a gente lá em Flamengo. Eram os jornalistas únicos ali, né? Então a gente contou aquela história de uma forma tão realmente legal. o lado B do futebol. Demais. A Globo achou interessante que iria fazer a mesma pauta, só que não tinha mais ocasião, porque a gente soltou o trailer, obviamente, depois, né? A gente não ia ter mais a chance de voltar no tempo. Então eles combinaram o quê? Eles usaram as imagens do filme. Aí outra estratégia também, né? Foi, a gente fez a estratégia. A gente soltou, inclusive, a gente só soltou o trailer na final do Mundial. Quando o Flamengo, inclusive, perdeu, né? Pra o Liverpool na final. Então, já não tinha mais ocasião. Se eles quisessem ir, eles teriam que ir no ano seguinte na final do estadual. Não tinha mais chance. Vocês debateram isso, cara? Vamos soltar. Sim, foi a estratégia. A gente soltou o trailer na final do Mundial pra poder ir gerando aquecimento e tal. E soltou depois o filme mesmo completo já no ano seguinte. Quando a gente acertou com o DAZN, né? Legal, e aí ele entrou lá no streaming. Legal. E aí a Globo, o que é que eles combinaram? Eles queriam as imagens do jogo e tal, daquele dia, do filme, e eles deram crédito pra gente, citaram a gente e ainda entrevistaram a gente. Aí a gente foi lá dar entrevista pra eles, né? Quando marcado, eu não sabia quem era o repórter. Quando eu vejo chegando o Marcos Uchoa, eu fiquei besta. Imagina, né? O Marcos Uchoa me entrevistando sobre uma coisa que eu fiz. E aí vem aquela história da estratégia, né? Se eu tivesse feito uma reportagem sobre Flamengo, provavelmente eles iam fazer uma outra reportagem e ficar por isso, não iam nem citar. Ia ter uma repercussão muito maior. Não iam nem citar. TV. Não iam nem citar, eles não iam também entrevistar a gente nem nada. Como foi um produto cultural, então eles não, teoricamente, não estavam fazendo uma matéria sobre outra reportagem, eles estavam fazendo uma matéria sobre um filme. Sim. E aí a gente garantiu uma baita repercussão, o governador viu, e aí citou a gente lá numa postagem, e aí prometeu que o campo de terra lá de Flamengo ia virar uma areninha. Então, assim, de certa forma, as pessoas de Flamengo... Virou. A areninha tá pronta. Só não foi inaugurada ainda porque não tem os refletores. Então eles ganharam um campo de futebol, então um campo gramado, né? Antes era um campo de terra. Então eles lá têm essa consciência de que, digamos, essa coisa aconteceu gramado também... sintético, no caso, né? Gramado sintético, da areninha. Areninhas. Isso. Certo. Mas antes era de terra, Sim. né? Era um terrão. Então, assim, já tem um grande É ganho. lindo aquelas imagens, né? Um campo bem torto, né? É torto mesmo. Eles não sabiam que era torto, mas é muito torto. Eu achei que fosse da lente da câmera. Não, é tortão mesmo. É torto mesmo. Assim, é interessante... Vamos lá. É interessante, né? Interessante a imagem... Mas ao mesmo tempo, um pouco triste, né? Porque vocês estão ali aproveitando. Aquela região ali, ela tem uma terra vermelha, né? Interessante. Isso. É por isso que nasceu o nome Flamengo. Então, é porque... uma das teorias, né? Isso, uma das teorias é que a relação do vermelho da terra, eles remeteram ao vermelho do Flamengo, isso nos anos 30. O Flamengo lá da então capital do país. E aí é por causa disso, né? Aí eles também falam, tem uma das teorias também, porque lá havia uma comunidade quilombola, e aí fizeram a relação, né, dos negros também com a terra vermelha. Conta essa história, né? Conta no filme. Um desses integrantes da comunidade quilombola ia pra outra cidade com uma calça branca, e aí quando voltava, pegava o vermelho da terra, né? E as cores remetiam. Isso. É uma das teses. É uma das teorias que eles têm do porquê que virou Flamengo. E aí, no caso, era Vila Flamengo, com o tempo, né, virou o Distrito de Flamengo. Certo. Que hoje é o principal distrito da zona rural de Saboeiro. Legal. E aí, enfim, foi isso, né? O governador garantiu lá uma areninha, ela não foi inaugurada ainda, porque não tem os refletores, ainda estão naquela briga. O nome dessa areninha tem que ser Areninha Rafael Luiz. Pois é, vamos colocar de Areninha Verminosos. Seria massa, uma Areninha Verminosos futebol. Eu acho massa. Justo. Mas eu acho que vamos colocar, parece que vai ficar uma Areninha de Flamengo. O que também é massa. Tudo bem, mas pode ter um subtítulozinho assim...
né? Vai Homenagem ao Verminosos pro Verminosos pro futebol, futebol, homenagem é. ao Rafael. Ou então podia ser Porra. a Areninha aqui é Flamengo, que aí faz uma referência ao filme. Pode ser. Tem que ter alguma referência. Governadora. E o próximo governador. Vamos lá, né? Vamos fazer essa justiça. Bota uma plaquinha. Faça parte política, mas faça parte de justiça também. Pois é.